Salve, salve pessoal, bem-vindo aí de novo ao Achados Podcast, o podcast com assuntos achados da minha cabeça ou do cotidiano, né? Eu tô fazendo aqui um videocast, né? Nesse caso, eu tô aqui no meu escritório, mas é muito por conta das ferramentas que eu tenho disponível no momento em que eu gravo o áudio, né? Eu gosto de gravar aqui com o OBS. E aí ele tem um filtro de ruído muito interessante, um noise gate que ajuda eu não precisar fazer esse tratamento depois do áudio, né? E aí já garante desde o início um áudio de qualidade aí pra gente. Então você tá me vendo aqui muito por conta disso. Talvez eu faça todos assim, porque é mais simples e é só gravar também, porque já deixa a configuração aqui toda pronta, né? E hoje, gente, eu vou falar de uma coisa que é oportunidade. Eu vou falar sobre oportunidades. Por que eu vou falar sobre oportunidades? Porque eu acredito que quando eu comecei esse podcast, eu tive uma grande oportunidade com ele, né? Eu tinha uma ideia relativamente legal, assim. A minha ideia na época era falar com diversas pessoas do meu cotidiano, pessoas que têm uma rotina, uma vida interessante, uma profissão interessante. Mas no meio do caminho eu acabei me preocupando bastante com ferramenta, bastante com essa questão de microfone, de áudio, de tudo, que é que eu não queira uma espécie de autossabotagem, né? Quando você começa a colocar um monte de empecilho para você fazer alguma coisa. E naquela época eu lembro que tinha acabado de entrar a pandemia, então estava nascendo muito podcast, né? E eu quis também fazer o meu podcast. Eu tinha algumas ideias de como fazer, eu estava tentando escrever alguns roteiros, até fiz algumas conversas que eu julgava ser legal, né? Conversei com alguns amigos, inclusive esses episódios não estão mais no ar, infelizmente. Mais uma sabotagem aí do próprio Anderson a esse podcast. Mas é isso, tô começando de novo, né? E eu ainda acho que tem essa oportunidade de fazer um negócio que eu goste, de fazer uma coisa que eu gosto de trocar ideia ali com vocês e tal. E falar dos assuntos da vida, do cotidiano, de política, de várias coisas. Naquele momento ali da pandemia eu tinha uma outra cabeça, né? A vida mudou muito, muito mesmo. Depois da pandemia, durante e depois da pandemia. Eu não sei se todo mundo passou por essa mudança, mas eu fui uma pessoa que eu mudei muito, assim, né? Tinha inclusive um pensamento, né? Vamos dizer assim, pensamento de mundo mesmo, né? E que o meu pensamento mudou totalmente, né? Depois de ter passado ali por várias coisas na pandemia. E nem foram coisas tão ruins assim, né? Teve muita gente que perdeu parente, teve muita gente que perdeu familiar, né? Próximo. Não foi o meu caso, né? Eu perdi um amigo na pandemia, né? Mas foi muito triste, mas foi algo que me afetou assim, não diretamente na minha rotina, né? Teve gente que sofreu essa, vamos dizer assim, essa mudança brusca, né? Mas não foi o meu caso. E por que eu vou falar de oportunidade, né? Então tava nascendo muito podcast, muita coisa. E eu também tinha oportunidade e até tinha algum recurso ali, né? Para poder lançar esse podcast, né? Foi o que eu fiz na época. Cheguei a comprar um microfone. Na época eu já comprei um microfone errado, né? Porque era um microfone que ele era... Não vou entrar muito no detalhe aqui, mas ele captava bastante o som ambiente ao invés de focar assim na minha voz, né? Então, mas mesmo assim deu para fazer alguns episódios. Eu tentei fazer algo meio à distância,
com alguns amigos, porque por causa da pandemia, né? Teve alguns resultados que foram bons, outros que não foram tão bons assim. E aí esse foi o primeiro, já a minha primeira autossabotagem ali, que foi o quê? Não vou gravar mais com ninguém, porque não tem como, tá muito difícil, não posso receber ninguém. Eu cheguei a fazer um episódio com um amigo nosso, o Ricardo, né? Um abraço, Ricardo, aí. Que a gente foi conversando por áudio de WhatsApp e depois eu tratei os áudios e uni como se tivesse acontecendo uma conversa. Foi interessante, dá para fazer isso também, né? Mas foi muito difícil, assim, sabe? O resultado não ficou 100%. A conversa foi maravilhosa, né? Ricardo é um cara sensacional, mas na época foi muito trabalho, assim, para tirar esse episódio. E eu fiquei bem decepcionado, assim, porque a conversa estava muito legal, porém a internet nossa não estava legal, a conexão. E aí eu falei, que tal a gente, né, para não perder a conversa, o horário, que tal a gente fazer por áudio? E daí foi isso. Inclusive, né, paguei o resultado aí que estava aqui na plataforma. Mas eu acho que dessa forma, né, desanimando das coisas ali, numa época que, estavam lançando qualquer coisa, sabe? O negócio era você não ficar ali, vamos se dizer, parado, né? Com a mente parada, sem fazer nada, né? Então, o negócio era ocupar a cabeça. E muitos que tiveram essa oportunidade e fizeram algo diferente, algo novo, essas pessoas, né? Algumas delas, desci a cadeira com tudo aqui. Algumas delas, né, se deram bem, né? Se deram bem, ou hoje tem um público legal, assim. Eu vou citar até aqui a Deia, né? A Deia começou o podcast dela na pandemia ali, contando histórias. Não vou me comparar a ela, porque eu acho ela genial, assim. O que ela criou é muito fora da caixa, né? É muito fora da caixa. Mas eu tava assistindo um outro canal hoje de uma moça que ela é programadora e ela começou também na pandemia. Na época ela trabalhava freelancer e ela começou falando de freelancer por causa da pandemia também. Ela começou falando que tinha muita demanda porque na época, né, tinha-se muita demanda de programação e tal. Então ela falou que ela começou ali na pandemia os vídeos dela e também deu certo o canal dela, né? Então eu falo, na época parece que o negócio foi, nossa, 200 anos atrás, né? Mas foi 5 anos atrás, né? Tô gravando aqui dia 20 de dezembro de 2025. E é recente, né? É um passado recente, mas que foi uma grande oportunidade para muita gente criar algo novo, né? Porque foi um momento ali que tava todo mundo, não todo mundo, gente, também não vamos generalizar, né? Tinha muita gente saindo de casa para ir trabalhar naquele período difícil, né? Mas, por exemplo, quando a pessoa tinha um final de semana, né? Ali ela foi trabalhar, se arriscou, foi trabalhar, mas quando ela tinha um final de semana, ela não podia estar saindo ali para se divertir com a família e tal. Então ela tinha que criar alguma coisa, ocupar a cabeça ali. E aí foi quando muitos conseguiram criar algo inovador, né? Eu não tô dizendo que eu acho que esse podcast era algo inovador, não era, mas era algo que, se eu tivesse continuado, né, estaria mais sólido, assim, vamos se dizer, né? E aí eu com o tempo eu iria adquirindo os recursos e tal. Mas eu vejo, cara, hoje que criar conteúdo, criar
podcast, vídeo, seja lá o que for, música, a gente precisa mais de consistência. E isso é unânime, tá? Entre quem cria conteúdo. Você precisa mais de consistência e teste do que ideia genial, sabe? E eu também acho que o que eu tava fazendo na época, né? Não é muito o que eu queria fazer, sabe? Acho que eu tava tentando ser, a todo momento, ser útil para as pessoas, sabe? E às vezes você não precisa ser útil, né? Eu tava a todo momento tentando levar algum conhecimento para as pessoas. E cara, sendo bem sincero, nem sempre a pessoa tá querendo ouvir ali um papo, nossa, super interessante e tal. Lógico que é legal você ouvir algo que você não sabia, né? Mas era algo que demandava muito trabalho, fazer uma pesquisa para trazer um negócio rebuscado, e aí você editava e fazia um monte de corte, isso e aquilo, por causa de pausa, por causa de respiração. E pô, pra quê, sabe? Ficava um negócio robotizado, ficava um negócio chato, né? E cara, não era eu, sabe? Não era eu. Agora, já conversando com as pessoas ali, isso era eu. Mas, infelizmente, com a pandemia, não tinha muito como fazer isso, né? Eu precisava de gente com conexão de internet boa, com áudio bom, sabe? Coisa que, era muito difícil, assim. Ninguém tá com um microfone, uma interface de áudio, igual eu tô aqui, para gravar podcast na pandemia como convidado ainda, né? Então, não tinha esse negócio, né? Lógico que eu não deveria ter, né, só focado nisso também. Isso também é autossabotagem, né? Porque eu fiz boas conversas assim com a galera, mas não sei, até às vezes um pouco os papos que eu tinha assim, não sei se era, não sei. Acho que eu voto no eu de agora, assim, sabe? E talvez daqui 5 anos, porque foi isso que passou, né? Talvez daqui 5 anos eu fale, não. Eu acho que eu voto no eu de agora, daí 5 anos depois, né? Então, é isso, sabe? Eu acho que eu perdi essa oportunidade. Infelizmente, foi um tempo ali que tava todo mundo triste, tava todo mundo procurando o que fazer, procurando o que consumir, se descobrindo novos conteúdos ali. Lógico, foi um momento triste, mas de muita oportunidade. E eu não aproveitei, né? Eu até comecei, mas eu não aproveitei a oportunidade, né? E aí é isso que fica, né, de lição, assim. Quando você tem a oportunidade de fazer, você precisa fazer. Só que você precisa ser... Bati minha mão aqui no microfone. Você precisa ser consistente, né? Tentar manter ali uma... Consistente seria a palavra? Ter uma constância ali, né? Nem sei se é isso que eu tô falando. Enfim, ser perseverante ali no que você tá fazendo, né? E aí hoje eu tenho um canal no YouTube, né? Que eu falo mais da minha área, assim, que eu trabalho com dados. E eu vejo que lá, assim, eu lanço, sei lá, um vídeo a cada 20 dias. Cada 20 dias mesmo, assim, sabe? Bem ruim mesmo, frequência ruim. Mas o canal vai aos pouquinhos ali, aos trancos e barrancos, vai crescendo, vai chegando gente.
A gente vai conversando, na medida do possível eu vou ajudando essas pessoas e, né, como eu posso, eu também vou pensando em assunto novo, mas é que eu acho que eu gosto mais disso aqui que eu tô fazendo agora, falando com vocês, do que fazer vídeo de trabalho, sabe? Pô, mano, falar só de trampo é foda, sabe? E aí não é algo que eu fico muito à vontade, sabe? E assim, toda vez você tem que ter uma ideia relacionada ao seu trabalho para você falar, sabe? E muitas das vezes você tá falando para uma pessoa ali o que ela tem que fazer, mas você nem conhece a pessoa, a realidade da pessoa, sabe? Você tá falando uma parada ali para ela fazer e tal, dando uma dica para ela, sendo que muitas vezes nem cabe para ela, sabe? E aí eu busco responder lá os comentários por causa disso. Porque cada situação é uma situação. E é isso, mas essa oportunidade que eu tive de gravar ali no YouTube, oportunidade. É só pegar e gravar, cria o canal e grava. Mas eu tô me mantendo lá, gravando. Já aqui eu não mantive, né? Eu não mantive porque eu não sabia bem o que eu queria fazer. E eu acho que o que eu quero fazer é isso aqui. Trocar uma ideia sem compromisso de nada, sabe? Falando de coisas que eu quero falar pra quem quer ouvir, saca? E aí eu quero, mas eu quero sempre deixar alguma coisa, sei lá, alguma lição que eu aprendi, alguma coisa, né? E o que eu aprendi, né, aí abandonando esse podcast aqui, foi, e até excluindo os episódios assim e tal, foi que, meu, você tem uma oportunidade, você precisa não só fazer naquele momento, sabe? Naquele momento que você tá parado ali. Não, você precisa dar continuidade nas coisas, né? Porque daí você desanima, mas você desanima porque você mesmo não continuou, saca? Então, eu acho que é isso, mano. Vai começar qualquer coisa, viu uma oportunidade, vai começar, continua. Continua porque não tem como saber se vai dar certo se não continuar, né? Então a gente nunca sabe. E é isso, mano. É isso, acabou. O papo é esse. Tamo junto. Obrigado a quem ficou até aqui. E tchau.